porque o povo católico não gosta de aprender? Será se realmente o povo católico não gosta de aprender ou não é ensinado como deveria? Eu vou falar duas coisas aqui para que nós possamos chegar a uma conclusão óbvia, certo? Primeira coisa é sobre uma conversa que eu tive com um padre. Um padre, realmente gostei muito dele, muito sincero, um padre que eu vejo que ele é apaixonado por Jesus, ele ama Jesus. E ele, assim, é um padre que transmite a mensagem do Evangelho. Ele realmente acredita que faça a parte dele. É um padre já de certa idade, mas uma pessoa que transmite algo muito bom. Realmente eu acredito que ele tem a presença de Deus na vida dele. Eu acredito que ele vive o Evangelho. Ponto. Conversando com esse padre, eu falei essa questão. Padre, mas por que quem é testemunha de Jeová aprende a doutrina do seu grupo religioso? Quem é da Assembleia de Deus aprende? Quem é batista aprende? E o povo católico não aprende. Eu acredito, padre, que seja culpa da igreja que não ensina como deveria. Esse querido padre, ele argumentou que não. É o povo católico que tem preguiça, que é um povo inativo, que é um povo negligente, é um povo que realmente não faz questão de aprender. Porém, eu tive que discordar do padre. Sabe por quê? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. O padre argumentou que o problema é o povo que não quer aprender. Então, a segunda coisa vem aqui. A segunda coisa que eu observo, e que com todo respeito discordo desse padre, é que esse povo católico, quando ele chega lá noutra religião, que é um detalhe, o povo católico é preso muito fácil. Esses católicos mal formados são presas fáceis para seitas, para outras vertentes religiosas. Então, o que acontece? Esse povo católico, como eu iniciei a falar aqui, quando chega lá em outro grupo religioso, quando se torna testemunho de Jeová, adventista, assembleiano, eles aprendem. Eles já sabem todos os argumentos, aprende tudo sobre a Bíblia, claro, na interpretação deles. Mas por que não aprendeu quando era católico? O problema é no povo? Obviamente que não. O problema maior é na forma como a igreja lidar com a doutrinação, com a catequese das pessoas. A igreja, ou melhor, os padres, bispos, eu creio que são negligentes em sua maioria, claro que há exceções, mas a esmagadora maioria, né, um número esmagador, um número maciço dos sacerdotes, eles não fazem questão de ensinar o povo. E eu vou dar um exemplo aqui, nessa segunda parte do que eu queria comunicar a vocês, nessa afirmativa que eu estou fazendo, que a culpa é da liderança da Igreja Católica. Eu não estou me referindo aqui especificamente ao Papa, não é isso. É algo generalizado. Então, a Igreja Católica é culpada pelo povo não aprender, pelo fato do povo não aprender. E eu vou dar um exemplo muito simples e que vai ficar provado. Eu acredito que há muitos católicos aqui que irão acompanhar esse vídeo. Eu pergunto: é correto fazer promessas aos santos, fazer votos aos santos, fazer voto ou promessa, como queira chamar, por exemplo, a Santo Antônio, a Santa Luzia, fazer votos a São José, Santo Agostinho, São Pedro, São Francisco? É correto? É uma atitude correta você fazer votos, pedir uma graça e fazer um voto e pagar aquela promessa, pagar ali, cumprir aquele voto
para com aquele santo? Isso é correto? Pode parecer uma pergunta boba, porque eu acredito que a maioria não está nem entendendo a pergunta, porque isso é muito comum. Mas eu afirmo para vocês, não é correto. Eu acredito que tem gente zangada comigo aí porque eu estou afirmando isso. Talvez estejam dizendo que eu me tornei protestante novamente. Nada disso. Não é correto fazer promessas aos santos. Não é correto você fazer um voto diretamente ao santo. O que é correto, que o catecismo fala, o catecismo nos ensina, é fazermos votos a Deus. E sim, nesses votos, com relação a essas graças que nós pedimos a Deus, nós podemos recorrer à intercessão dos santos. Eu faço um voto tal a Deus, mas eu peço a intercessão de São Pedro, de São Paulo, ou um santo qualquer que você seja devoto. Isso está correto. Você pode pedir a intercessão dos santos para que você consiga aquela bênção. Mas o voto que você vai fazer é voltado e direcionado para Deus o Senhor, o único Deus. Para o santo, aliás, com relação ao santo, você pode pedir a intercessão. Você pode pedir a intercessão dele. Mas o voto, repito, somente para com Deus. E eu digo que talvez 99% dos católicos não sabem disso. E o pior, os católicos têm essa prática, todo mundo sabe, de fazer promessas aos santos, e os padres não dizem nada. Aqui fica manifesto, talvez a pouca boa vontade ou pouco interesse em ensinar o povo. Deixa o povo rolar aí, deixa o povo viver de qualquer forma, deixa o povo jogar da própria sorte. Infelizmente é isso. E assim dificulta a vivência da fé. É por isso que a Igreja Católica tem suas deficiências. É por isso que os protestantes eles pintam e bordam com relação à Igreja Católica. Os católicos não sabem se defender. Os próprios católicos, se um protestante chega e lê Êxodo 20, falando ali das imagens, claro, na interpretação protestante, e aí aqueles protestantes condenam a Igreja Católica, viram a cabeça do católico, que não tem nada de informação, tem somente uma vida que segue alguns rituais católicos e pronto, não sabe nem o que está fazendo quando faz o sinal da cruz, por exemplo. A esse católico é presa fácil. Porque com Êxodo 20 simplesmente o protestante diz, tá vendo? Não pode fazer imagens. Sua igreja está contra a palavra de Deus que ela mesma diz que segue. Aí o católico diz, realmente eu estou aqui. Não farás para ti imagens, isso está muito claro. Coitado do católico despreparado, não sabe como interpretar o texto e cai na lábia protestante. Entendeu? Aqui que está o problema. O povo não conhece e a culpa, eu afirmo, baseado em tudo que eu falei aqui, não é do povo. Porque esse mesmo povo, essas mesmas pessoas, quando chegam no protestantismo, aprendem tudo. Então, é uma crítica construtiva aos nossos sacerdotes. Vamos ensinar o povo. Vamos ensinar o povo para que possam viver essa fé que é tão bonita, a fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Amém? Deixe seu like, comentário. Se você discorda, coloca aqui abaixo. Qualquer dúvida, se você não conseguiu assimilar isso que eu falei com relação a fazer votos aos santos, coloca aqui abaixo também que eu posso lhe responder e nós podemos chegar numa conclusão. Então, deixe seu like, comentário e nos ajude a alcançar mais pessoas.